Pessoal, dando continuidade à aula do curso preparatório para obreiros e líderes, do portal Instruir, vamos falar agora dos missionários. Então, eu estava falando no vídeo anterior sobre a diferença entre missionário e evangelista. Então, por uma forma muito simples, o missionário, então, são pessoas chamadas por Deus para levar o evangelho além das fronteiras culturais. Então, por exemplo, o evangelista criou-se uma visão que o evangelista ele está dentro de uma fronteira cultural. Ele está dentro de uma cidade, ele está dentro de um estado e até mesmo dentro de um país. Quando se fala em missionário, nós estamos falando de alguém que vai fazer o mesmo trabalho de evangelista, só que fora das fronteiras culturais. Algumas denominações chamam missionários aqueles que estão indo para outros países, mas também alguns que estão indo para outras cidades, outros indo para outros estados e assim por diante. É só uma questão de definição de qual fronteira será trabalhada. Eu sou favorável à ideia da fronteira cultural, e isso implica, por exemplo, muitas vezes a forma que se ministra o evangelho dentro da região centro-oeste é diferente da região nordeste ou da região sudeste. Então, fronteira cultural. Isso também implica, claro, para outros países. Não necessariamente uma fronteira cultural significa sair de país em país, mas de uma abordagem de forma diferente com base no conhecimento cultural daquele povo a ser atingido. Então, o missionário ele não exerce uma atividade eclesiástica específica, mas ele pode, sim, abrir igrejas, desenvolver eventos evangelísticos. O missionário eles atuam preferencialmente fora de país. Então é essa a função primordial. E a única diferença realmente entre evangelista é que ele prega o evangelho visando estabelecer, fundar novas igrejas onde ainda Cristo não foi anunciado. Eu vou dar algumas referências, como por exemplo Mateus 11:1, Mateus 28, de 19 a 20 e Marcos 16:15. Então, na verdade, todos devemos ser missionários. Então, nós sabemos que hoje tem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. E dessas, metade não ouviram falar de Jesus. Eu não sei se esse número que eu estou transmitindo para vocês de 8 bilhões é um número exato nesse momento, mas eu estou falando de uma estimativa, até porque tem países que não têm censo. Eu fico pensando nas nações aborígenes, por exemplo, que não fazem parte de censo em determinados países, ou de repente algumas tribos que também ainda não são conhecidas. Não sei, estou falando aqui de uma forma de geral, mas metade dessas pessoas, por exemplo, não ouviram falar de Jesus Cristo. Existe um grande exemplo a ser tratado, que é a chamada janela 1040, onde vocês vão notar que os países que estão dentro dessa janela 1040, que depois eu vou explicar mais detalhadamente, mas vocês podem pesquisar aí na internet o que é a janela 1040, que vocês vão conhecer bastante países que não têm essa liberdade de se falar de cristianismo ou falar, entendeu, do Deus cristão, como nós falamos aqui no Brasil. E eu quero trazer também dentro desse vídeo uma outra função, que é a função do pastor. Então, o pastorado é o grau máximo reconhecido pelo ministério. Existe uma divergência sobre a ordenação de pastoras. Algumas denominações não ordenam pastoras e outras ordenam pastoras. Eu não estou aqui para falar quem está certo ou quem está errado. Mas uma coisa é certa, a função das mulheres, que eu entendo também que exercem uma função de pastorear ovelhas, apesar de muitas delas, e eu não tenho nenhuma referência bíblica que traga sacramentos sendo trazido por pastoras, pelas mulheres, mas eu vejo que a função da mulher é de fundamental importância no cristianismo. Então não vou entrar aqui no mérito disso.
que a gente vai ter um momento para estudar sobre, né? Mas a função do pastor vai desde a ministração da palavra, né, a pregação, até a gerência administrativa da igreja, né, como a criação de departamentos, organização de eventos, etc. Né? O pastor, ele poderá atuar na condução de uma ou mais igrejas. Né? Pastor é uma pessoa que cuida dos outros membros da igreja. Ele exerce uma liderança. Então o pastor ajuda os outros membros a crescer. Ele exorta, ele corrige, ele aconselha, ele ensina a viver de acordo com a palavra de Deus. Então ser pastor é ter uma consciência de que foi escolhido por Deus para fazer parte do grupo que exerce um excelente ministério, como está em 1 Timóteo 3:1. Então ser pastor não é, por exemplo, ter essa posição às vezes arrogante, que eu sou o suprassumo, ou a minha decisão é a decisão solene e absoluta. Pelo contrário, ser pastor é ensinar a ser humilde. E eu vejo que, claro que dentro do processo de liderança existe necessidade de posicionamento, mas que humildade tem se você não busca o aconselhamento de pessoas? Eu vejo, por exemplo, referências bíblicas no Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos, aqueles 12 homens que foram escolhidos por Jesus, eles buscavam aconselhamento dos presbíteros. E presbíteros eram homens com experiência e com uma conduta que poderia ajudar. E hoje nós vemos igrejas onde os pastores, eles são a voz final, a decisão unilateral, ele não busca conselho de ninguém, e aquilo que ele fala, ponto e acabou. E muitas vezes o próprio pastor se coloca numa situação muito difícil, porque o posicionamento dele muitas vezes pode ferir aquilo que é bíblico. Então, tanto cabe aqui uma orientação para os pastores, para procurar sempre ter na sua igreja pessoas que ele possa buscar um aconselhamento, até mesmo a congregação, por que não? Já que só existe pastor se houver ovelhas. Então, por que não perguntar para a igreja o que eles estão buscando e, com base nisso, trazer uma reflexão bíblica sobre o posicionamento? Então, pastor é buscar aquilo que a congregação tem dificuldade e apresentar uma solução bíblica, mas de fato bíblica, com base bíblica, e não naquilo que ele quer que aconteça. Então, nós sabemos que isso é um ponto de muita discussão, né? Então, aqui eu vou falar para os ordenados, né, para pastores que são ordenados, cabe a ele a administração dos ritos, como batismo, casamento, santa ceia, né? Então, isso é para os ordenados. Sabemos, por exemplo, que na Bíblia, tanto a palavra pastor como a palavra presbítero, como a palavra bispo, dá a estas pessoas com esse título eclesiástico a função tanto de ministrar batismo, como casamento, como santa ceia. Na verdade, existem vários textos que falam que as pessoas devem ir pelo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, ele é algo que é dado, entendeu, para todos que estão indo pregar o evangelho. Então, não tenho nenhuma referência bíblica que seja contra o evangelista batizar alguém. Até porque ele está indo fazendo o papel que de levar a palavra a nações que não conhecem, por exemplo, a palavra do Senhor, e não vejo problema nenhum em ele batizar. Mas eu sei que existem denominações religiosas que deixam essa atividade específica para o pastor. Eu também não sou contra isso, né? Então, ao pastor cabe a vital preocupação de cuidar de ovelhas, né? Essa deve ser a principal função. Por isso existem os demais cargos, né, e funções, que é para ajudar o pastor, aliviando as suas cargas. O pastor, ele preside os demais oficiais. Então, os pastores, eles presidem os líderes de departamento, os demais cooperadores e os membros da igreja. Agora, o pastor, ele tem que ter uma preocupação fundamental, que é pastorear, que é cuidar de ovelha. Hoje a gente vê pastor muito mais preocupado nas atividades administrativas do que na atividade que é cuidar do seu rebanho. Então, é uma preocupação que nós devemos ter. Então, o pastor tem que estar preocupado com o rebanho. As atividades administrativas, elas são outorgadas pelo próprio pastor,
né? Então tem um tesoureiro que, por que não? Por que o tesoureiro não pode pagar as contas? Por que eu, pastor, tenho que pagar a conta? Por que eu, pastor, eu tenho que ser o único e exclusivo detentor do acesso à conta? Eu não estou falando da senha, eu não estou falando da senha da conta bancária, que a senha da conta bancária tem que estar à disposição de todo mundo, mas eu estou falando que por que não a conta bancária da denominação está à disposição do tesoureiro e até da igreja? Por que esse sigilo? Claro que fazer uma operação bancária, o pagamento, que tem que ter uma senha bancária ou uma assinatura, e eu venho falando que é bom que tenha duas assinaturas, a assinatura do pastor e a assinatura do tesoureiro, isso registra-se em ata, se registra em cartório, então tem diversas formas de se trabalhar. Aqui são sugestões que eu venho trazendo para a reflexão de forma geral. Bom, o pastor também ele é representante espiritual, né? Ele é colocado por Deus. Então, nós entendemos que para ser pastor tem que ser colocado por Deus. E a congregação o elege como pastor. Por isso, merece obediência. Merece muito amor e merece compreensão. Haja vista que a própria congregação o intitulou como pastor. Então, a congregação o chama de pastor. Reconhece que ele é pastor. Então, merece obediência e merece amor e compreensão. Que não quer dizer que uma vez que ele esteja em falha ou que haja discordância, a congregação não possa chamá-lo para conversar. Olhe, pastor, a sua posição, no nosso entendimento, fere o posicionamento bíblico. Então, o pastor, ele é um membro da igreja. Ele não é o dono da igreja. Ele é membro. E algumas denominações, sabiamente, até definem um período para que esse pastor exerça a presidência sobre a congregação, né? Sobre até uma posição de, puxa, nós queremos agora um outro pastor, por que não? Né? Então, a gente sabe que existem denominações aí que o pastor se coloca como o dono de uma empresa. Ele é o dono daquela instituição. E eu particularmente, parto do princípio que o pastor ele faz parte da congregação, mas ele não é o dono. E como pastor, ele pode ser chamado a pastorear em outro campo. E se ele se coloca como dono daquela instituição, ele já está se furtando ao princípio básico do pastorado. Então existem aí o pastor, que é o pastor local, que ele conduz uma única congregação, pode indicar pessoas para ordenação na sede, né, de um determinado setor que ele participe. Existe uma separação que é pastor setorial, que ele conduz várias igrejas em uma determinada religião, que com o auxílio dos pastores locais pode realizar ordenações até a nível diverso aí, tá? Tem o pastor que é o pastor presidente, que é o líder da igreja, ele é o gestor e responsável pela organização jurídica, ele é encarregado de conferir os ensinamentos da igreja, gerir os setores e igrejas afiliadas. Então, o pastor presidente, abaixo dele tem os pastores setoriais e abaixo dos pastores setoriais tem os pastores locais. Que entendam isso, é só uma organização, mas todos são pastores, todos têm o mesmo poder, têm todos a mesma autoridade, todos têm a mesma unção, mas existem atribuições para isso. Como os demais pastores, o pastor presidente ele tem a função de cuidar dos interesses espirituais e o bem-estar da igreja. Também ele é o guardião da identidade do ministério, então as prerrogativas de usos e costumes, né? Então é uma atividade desse pastor presidente, claro, zelando pela sã doutrina e pela genuína pregação do Evangelho de Jesus Cristo, comissionado por Deus para ter a missão de levar a palavra aos confins da terra. Então, o pastor presidente, ele tem uma preocupação de fazer com que as coisas andem de acordo com a palavra de Deus. Então, existem aí muita discussão com relação aos usos e costumes, mas é como eu venho falando, se você que faz parte da denominação, você intitula aquela pessoa como um pastor, então obedeça. Se você está com dúvida, busquem juntos o conhecimento bíblico, busquem juntas a referência bíblica que fundamenta o posicionamento do pastor, né? Pedir para o pastor orientação bíblica não é desobediência. Desobediência é você fazer algo
fora da doutrina bíblica e o pastor está pregando isso. Então, tratem sempre com o pastor de vocês, busquem o pastor de vocês, naquilo que o pastor está falando, perguntem para ele, não é pecado perguntar para ele onde está na Bíblia dizendo aquilo, e estudem juntos, busquem o contexto, busquem este conhecimento, né? Porque aí todos vão crescer e vão crescer em conhecimento e vão crescer em sabedoria, né? Que esse vídeo aí seja de valia para vocês, como também está sendo de valia para mim nos meus estudos. Tá? Uma ótima semana para todos e até o nosso próximo encontro.